Olá, estamos novamente aqui para discutirmos um outro tema muito interessante para o serviço social, que é a ética e o serviço social. Primeiro vamos nos apresentar. Eu sou a professora Marilúcia Vieira Chaves. Eu sou o professor Josemar Pinheiro de Carvalho. Professor Luiz Fernando Queiroz. Professor Delmo Matos. Cada um desses professores tem uma formação específica. O professor Delmo é filósofo, o professor Josemar é geógrafo, o professor Luiz Fernando é antropólogo, e nós vamos fazer uma espécie de discussão para que vocês saibam que a ética permeia todas as disciplinas, e então vira um tema interessante por causa disso. Na verdade, a ética tem uma história que perpassa os séculos e vem até os dias atuais. Eu gostaria que o professor Delmo falasse um pouquinho disso para nós, da antiguidade, etc. Bem, a ética remete ao contexto da Grécia Antiga, quando os filósofos retomaram ou se preocuparam mais em detectar problemas relativos ao comportamento humano, né? E desde então nós temos uma ideia de ética ligado aos valores relacionados ao agir humano, né? Então, todas as questões que envolvem, né, a reflexão e a prática do agir humano, as consequências do agir, são do conteúdo da ética em geral, né? Então, desde a Grécia Antiga, há essa preocupação, passando pela época moderna, a época contemporânea. Hoje nós temos aí a bioética, que é um braço da ética, que nós chamamos de ética aplicada, que é exatamente também uma reflexão contundente do agir humano relacionado à área médica, aos princípios da biologia, né, a questão do aborto. Então, a ética, como bem falou a professora Marilúcia, perpassa todas as disciplinas. Obrigada, professor. É por isso que, em alguns momentos, a gente confunde a ética com o agir humano e nós falamos assim, aquela tal pessoa não possui ética, como se ela não possuísse algum tipo de valor, algum tipo de interesse que pudesse ocasionar para as outras pessoas uma confiabilidade nelas. Por isso que se fala muito também hoje em dia que políticos não têm ética. Eu gostaria que o professor Josemar se colocasse a respeito desse assunto. Primeiro, dar um bom dia, boa tarde ou boa noite para o aluno que está nos ouvindo e nos vendo. Primeiro, a ética ela tem que ser tratada dentro de uma perspectiva do tempo e no espaço. O que é ético na nossa sociedade pode não ser ético em uma outra sociedade, para nós não termos uma variação e um olhar anacrônico. Porém, a política, nos nossos dias de hoje, está diretamente ligada à questão do público. E há uma mistura do seu patamar entre o público e o privado. Os espaços públicos são cada vez mais privatizados e individualizados. E por trás da ética dessa nossa sociedade está a lógica e a moral burguesa, né, que é a da reprodutibilidade do lucro, né, sem nenhum padrão e sem nenhum conceito moral. Ou seja, a vida fica após o lucro. É nesse patamar que, na política, né, reproduzindo a uma moral burguesa social, a política se torna um antro de corrupção, né? Porque o sistema capitalista, ele, na sua essência, é um sistema corrupto. E isso leva à corrupção de um conjunto de instituições sociais, seja no parlamento, né, seja no executivo, seja na sociedade, porque a nossa sociedade, a moral burguesa, incute, junto aos seus cidadãos, a questão do individualismo.
muito bem falado pelo professor. Essa questão da moral burguesa traz para a gente as relações de produção e do modo capitalista de transformar a sociedade a partir de tecnologias que podem ser facilmente descartadas. Então, a ética também vai perpassar a questão da poluição, do meio ambiente, da vida em comum das pessoas hoje em dia, que está aí colocada e que nós não pensamos muito a respeito delas. Daí as próprias doenças evoluírem com mais rapidez e as outras questões ligadas à ética serem esquecidas, de certa forma. Utiliza-se muito hoje o conceito da ética utilitarista, que é a ética do bem próprio. Se está me fazendo bem, eu não me incomodo. Então, se é bom para mim, não é bom para o outro que se exploda, ou que se dane, ou que não tem problema nenhum. E contando que eu esteja satisfeito e comodamente no meu cantinho, adequadamente servindo ali as coisas que eu quero, do meu interesse, né? Eu gostaria que o professor Luiz Fernando falasse um pouquinho mais a respeito dessa questão. Bom, tem um tipo de abordagem que trata vamos dizer, da eclosão, do desenvolvimento, do surgimento desse fato novo, que são os movimentos sociais organizados. Hoje, tem uma preocupação muito próxima à formação dos assistentes sociais, no sentido de que eles sempre foram pautados por uma dicotomia com a marca da ideologia católica. E o trabalho do assistente social era direcionado muito no sentido de missão. E hoje nós temos a questão da ética permeando justamente essa discussão da postura crítica do assistente social no sentido da ética e da legitimidade da sua ação. A ação do assistente social em movimentos de luta, de emancipação e de transformação social, seja no campo político, seja no campo comunitário, seja na luta ambiental. Temos toda esta abordagem com relação à postura do assistente social. Por falar em postura do assistente social, nós temos o nosso código de ética e que nele está inscrito, dentre outras coisas, a participação do assistente social nos movimentos sociais e a representação que esse profissional deve ter no quesito de não ter nenhum tipo de discriminação com qualquer pessoa. Então, eu posso ter uma religião, eu posso ter uma opinião sobre determinada situação sexual, eu posso ter uma opinião pessoal a respeito de determinada etnia, mas no meu trabalho eu tenho que pautá-lo através do meu código de ética, que diz que é proibido discriminar quaisquer tipos de pessoas, porque, na verdade, as diferenças é que fazem a sociedade avançar. Então, no Código de Ética mesmo já está escrito isso, fora que a nossa Constituição também coloca no artigo 5º que nós temos liberdade e cada indivíduo é livre para ir e vir. Então, não podemos, de maneira nenhuma, usar de qualquer outra forma antiética para prejudicar pessoas, porque essas pessoas não pensam como a gente ou não são como a gente. Tá? Essa é uma coisa importante para que a gente saiba. É importante que vocês verifiquem no Conselho Regional, no site do Conselho Regional de Serviço Social e do Conselho Federal de Serviço Social, as instruções e as normatividades do trabalho do assistente social, para que a ética esteja permeando vocês logo a partir do início do estágio, para que vocês possam ter uma profissão com uma garantia de trabalho mais saudável, menos alienada, mais contundente em relação à massa de pessoas que vão procurar vocês, para que vocês possam sanar algumas dúvidas, indicar algumas localidades onde essas pessoas possam buscar uma qualidade de vida um pouco mais digna. Eu gostaria de saber se alguém quer falar mais alguma coisa, se vocês têm mais algum comentário para fazer, enfim. Eu queria falar, pegando o que o Luiz Fernando argumentou, sobre a questão dos movimentos sociais. É importante destacar que existe uma ética de classe também. A ética ela tem uma dimensão de classe.
O que é comum para um determinado grupo social não necessariamente é comum para o outro. E é nesse princípio que a ética burguesa se mantém, né? Porque a ética ela acaba sendo, como Marx dizia, as ideias dominantes de uma sociedade são as ideias da sua classe dominante. Então, a ética na sociedade capitalista que nós vivemos é a ética dos valores burgueses. E a ética dos valores burgueses colocam o lucro, colocam a reprodução do sistema à frente da vida, né? E um debate que nós temos que fazer e deixar para gerações futuras é que modelo de planeta, se é que temos que ter um modelo, mas que planeta e que sociedade nós queremos viver. Esse é o debate, né, que permeia o futuro de uma sustentabilidade, né, para o futuro da humanidade. Acho que é isso que eu queria colocar. Alguma coisa? Pegando o gancho no que o professor Josemar fala, é importante também a gente fazer uma distinção entre ética e moral. A moral está ligada exatamente ao que o professor Josemar fala, os valores que são mutáveis. Né? Esses valores eles tendem, né, a evoluir ou permanecer fechado dentro de si. Né? Então, a distinção entre a ética e a moral vai muito daí, né? Dessa relação de valores que se modificam, né, e valores que se retraem. O papel da ética em relação à moral é exatamente fazer essa reflexão, né? Fazer refletir até que ponto esses valores são fatais para o desenvolvimento de uma determinada classe ou até que ponto esses valores podem beneficiar essas classes também. Né? Então, é importante que o profissional de serviço social tenha em mente essa reflexão ética no seu dia a dia, no seu comportamento e nos seus valores. Né? Até que ponto os valores da sociedade podem, de certa forma, contaminar a sua prática diária, a sua prática profissional. Seria interessante que nós pensássemos também que toda essa discussão ela só tem sentido se o profissional de serviço social tivesse também uma preocupação de pensar contextualizadamente todas essas questões. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de democracia, é democracia ontem e hoje como um valor universal. Mas quando você para fazer uma reflexão sobre o mundo árabe, logo o primeiro chavão que vem à mente é que o mundo árabe não é uma região, não é um povo afeito à ordem democrática, em função da sua ortodoxia religiosa. E hoje os parâmetros estão mudando. Então, na verdade, o assistente social ele tem que ter o tempo inteiro uma visão dialética em processo, contextualizado historicamente, para politizar a discussão. Então, ele tem que saber, efetivamente, dos enfoques da cidadania, de classe social, a questão do capitalismo, a questão de que existe um outro mundo possível fora do capitalismo. Esta é a grande questão. É a questão da politização do assistente social dentro da sua praxis de trabalho. Gente, não é à toa que eu venho falando em várias gravações, como vocês já devem estar ouvindo, sobre essa questão do marxismo, sobre a questão do capitalismo, sobre essa questão da politização do assistente social. Não é que ele tenha que estar inserido num determinado partido político. Se quiser, ótimo, mas ele tem que entender as relações sociais, as questões que existem nas relações sociais e as reproduções sociais que essas relações sociais provocam dentro do modo de produção capitalista. Eu gostaria muito que vocês refletissem a respeito dessas questões e que vocês enviassem muitas mensagens para os tutores de vocês nessa área da ética, para que nós possamos fazer, enfim, um debate amplo dentro da perspectiva da ética, claro, mas que abrangesse outras disciplinas também e que vocês ficassem cada vez mais informados a respeito disso. Não esqueçam também de
estar sempre ligados no ambiente, de fazer os testes, de questionar os tutores de vocês, de pesquisar na biblioteca, de pesquisar outros livros, de pedir sugestões de bibliografia para os tutores de vocês, porque isso é função nossa também, e que vocês consigam complementar essa disciplina de ética com maiores questões para que possam crescer efetivamente como pessoas e como profissionais. Tá ok? Um abraço para todos vocês. Vamos ver se as pessoas fazem a despedida. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo e gostaria de colocar a você, aluno que está aí do outro lado, que a ética é um valor, como o professor Luiz Fernando falou, um valor universal e que deve ser disputado e construído à luz de uma moral, né, que tenha como princípios a elevação do ser humano enquanto sujeito social, né? O ser humano é um ser político, é um ser coletivo, é um ser que vive no meio ambiente e que tem que deixar todo um conjunto, ou seja, a sua morada, o planeta, em um bem-estar para as futuras gerações. Esse é o recado que eu gostaria de passar aqui. Bom, quero terminar dizendo que o profissional de serviço social não é um ser apolítico, não é um ser à parte, não é um ser neutro. Ele existe e precisa buscar incessantemente um posicionamento político num contexto histórico específico, seja ele nacional, regional, local, contextualizadamente. Então, é sempre muito importante que haja esta reflexão, este remetimento, para que a atuação do assistente social ganhe em profundidade no que tange aos graus de politização do ser social e profissional. Professor Del. Bem, eu gostaria de agradecer o convite e gostaria de deixar um recado para os profissionais da área de serviço social, para não deixarem de sempre estarem focados na questão dos direitos humanos também, né, como o professor Luiz Fernando falou, na cidadania. São duas questões fundamentais, né, para a sua prática diária, para a sua vivência profissional. Então, não deixem nunca de estarem pesquisando, lendo a respeito desses dois assuntos que eu acho fundamental para a vida profissional de vocês. Obrigado. Então, encerramos por aqui. Um abraço para todos. Fiquem em paz e bons estudos. Até logo. Tchau.